Oi, eu sou Flávia Saad, head de conteúdo. Estamos aqui com o JuiceCast itinerante dessa vez. Saímos do nosso estúdio no Juice Hub para trazer esse programa para o Cará Festival, uma grande festa, uma grande celebração da cultura caiçara, a cultura 013 e tudo de bom que está se produzindo aqui na nossa cidade, de música, de artes visuais, de literatura, e é exatamente de literatura que o meu próximo convidado vai falar. Quem está aqui comigo é o Alessandro Attanis. Tudo bem, Alessandro? Oi, Flávia. Tudo bem, tudo bem. Legal aqui essa festa. Obrigado pelo convite. Muito legal, né? E assim, queria perguntar para você qual que é a sensação, qual que é o sentimento de ver essa movimentação toda. Você que é um cara que tá sempre foi ligado à cultura aqui da nossa região. O que te causa, que sentimento te causa ver essa movimentação que está rolando em torno de uma identidade e de uma valorização do que a gente faz de cultura aqui na cidade? Eu gosto de festa, no sentido de se divertir, no sentido de ver coisas legais, no sentido de descobrir coisas, nos aventurarmos em cima das coisas que não conhecemos, não apenas repetir o que conhecemos. E esses encontros, esses festivais, nos dão a oportunidade de conhecer coisas que não conhecemos. Isso eu acho o mais legal de tudo. E de ver essas linguagens e essas diferentes expressões conversando entre si, né? Sim, porque uma coisa alimenta a outra. Eu tenho muito orgulho da minha vida de jornalista e historiador depois, mas eu acho que é muito da minha personalidade, creio nisso, de gostar de várias coisas. Eu ia no Festival de Música Nova, quando tinha em Santos, ia na Bienal de Dança, nas Bienais de artes. venho nas tarrafas literárias, já critiquei um monte de situação da tarrafa por a questão de espaço para autores da cidade, mas eu vou lá para assistir. Eu venho nas atividades do centro, eu gosto de filme de super-herói, vim ver aqui o Festival do Geek, como Pão de Cará. Então, a questão é a gente sair dos nossos cantos, das nossas bolhas, é uma expressão que o pessoal usa muito, e se divertir, né? Ser público, é mó legal, adoro assistir aula dos outros. Sim, aprendo eu acho muito que é com isso. interessante, eu gosto muito de ressaltar que a arte não é sempre... A gente tem como convenção de arte ser aquilo que a gente gosta, e não é, né? Não. A arte é aquilo que provoca um sentimento, seja bom ou ruim, ou uma reação em você. E nem tudo que a gente gosta a gente frequenta, mas seria o ideal, né? A gente conhecer todas essas coisas que estão se fazendo aqui, em termos de todas essas expressões artísticas, né? Sim, eu gosto de dar um exemplo que é meio uma piada, mas tem um fundo de verdade, do Festival Música Nova, por exemplo, aquela música que o pessoal acha que é música cabeça e não sei o quê. Para mim é Tom e Jerry, é perseguição do Tom e Jerry, aquele tipo de sonoridade. Me faz participar de uma aventura, me faz participar de uma história. Não é para ficar sentado com cara de sério, pôr a mão no queixo e até para você dizer que não gosta, você tem que ir escutar. Sim, né? Acho que é assim que a gente tem que lidar com o que não conhece. E mesma coisa, alguém da música erudita que vem no GIC, vem para se divertir, vem para se fantasiar de super-herói, se quiser também, né? Por que não o super atonal, alguma coisa assim. Enfim, acho que temos que nos aventurar. Acho que falta um pouco de aventura. É verdade. E tá bonito de ver essas coisas acontecendo aqui. Eu trouxe o Alessandro para justamente ele contar um pouco sobre como eu o conheci, que é o livro dele. Apresenta para nossa audiência o seu livro e sobre o que ele fala, porque você é uma das pessoas, uma das referências aqui quando a gente fala de literatura ligada à cidade de Santos. Obrigado. O Esquinas do Mundo foi publicado em 2013 pelo Fundo Municipal de Cultura de Santos, política pública de fomento à produção cultural, intelectual, artística da cidade. E ele reúne alguns ensaios fruto de 10, 12 anos de pesquisas sobre como a cidade de Santos aparece na literatura, em romances, em contos, em poesia, na literatura ficcional mesmo, na literatura criativa. Não necessariamente por autores daqui, isso que é interessante. Não. É como a cidade aparece em obras, sejam de autores daqui ou não.
Temos autores da cidade, desde os contemporâneos, vou dar um exemplo do Flávio Viegas Amoreira, um autor que eu tenho lido já há uns 10, 15 anos. Nossos clássicos, Rui Ribeiro Couto, Roldão Mendes Rosa, Narciso de Andrade, mas também autores que vieram para Santos. O romance mais bonito já escrito sobre Santos é o Navios Iluminados, publicado em 1937. É uma opinião minha, que é o mais bonito, mas não achei outro ainda. E é obra de um sergipano, um médico, Ranulfo Prata, que veio ser radiologista na Santa Casa e escreveu esse romance que mostra a experiência dele na cidade. Foi um olhar de fora. Leiam Navios Iluminados. Edição recente feita pela EDUSP em 2015, dentro da coleção Reserva Literária. Dá para achar fácil. E para quem não sabe, e eu fiquei sabendo disso fazendo o curso do Atanes, que ele também dá cursos, é que Jorge Amado tem um romance que se passa em Santos. Isso, Jorge Amado escreveu uma trilogia nos anos 50 sobre o mundo do trabalho, né, os conflitos entre classe trabalhadora e patrões. Uma história se passa no Rio, uma segunda em Salvador e a terceira, Agonia na Noite, se passa em Santos, quando o navio nazista chega ao porto de Santos e os estivadores comunistas se negam a embarcar café. É um filme pronto para ser filmado. É uma história fantástica, um thriller político. Jorge Amado, um dos maiores autores em língua portuguesa, né? Um livro que, até por causa do mundo geopolítico dos anos 50, da Guerra Fria, é um livro que foi publicado e traduzido em toda a cortina, para lá da cortina de ferro. Então tem versões em polonês, russo, talvez húngaro, tcheco com certeza, que tem um personagem tcheco que recebe notícias sobre a greve de Santos durante a Guerra Civil Espanhola e fica alucinado. Como é que pode aquela cidade do outro lado do Atlântico fazendo uma greve para nos apoiar? Isso nos dá abril para continuar lutando. Enfim, são obras que mostram como Santos faz parte de um cenário nacional. De Santos para o mundo, né? Por causa de sua importância econômica, sim, como porto, como cidade importante que foi. A gente, por causa dessa importância, sabe que coisas que aconteciam aqui reverberavam no mundo todo, no noticiário do mundo todo. Eu estava fazendo uma pesquisa com a Ludmila Rossi, minha sócia. A gente estava fazendo uma pesquisa e ela estava procurando alguns dados no arquivo digital do New York Times. E aí ela encontrou uma nota no New York Times que dava a notícia, né, que noticiava a eleição do Esmeraldo Tarquínio, que foi o nosso primeiro prefeito negro aqui de Santos, que não chega a tomar posse, né, porque ele é caçado pela ditadura militar. É uma história belíssima também, que tem um livro do Rafael Mota que chama Esmeraldo Tarquínio Começar de Novo. É muito legal o livro do Rafael. E tem um podcast lá no JuicyCast, no nosso canal do YouTube, contando essa história do Esmeraldo Tarquínio. E, gente, isso saiu no New York Times. Santos saindo no New York Times. E com certeza não foi só essa notícia, né? Reverberavam outras coisas. No curso aqui mesmo, né, que você participou, muito obrigado pela participação, Flávia. A primeira aula foi das epidemias em Santos, né? E a gente mostrou ali algumas notícias dos jornais do Porto de Liverpool, né, por causa do Porto de Liverpool, acompanhando as epidemias em Santos no final do século XIX. Inclusive, sai daí um conto do Guy de Maupassant, 1887. Ou seja, um francês. Isso, que transforma as epidemias num personagem fantasmagórico, uma assombração que chega na França, que sai pelo Porto de Santos e pelo Sena, vai chegando até Rouen e provavelmente até Paris. Gente, em seguida. O curso do Atanes é um conteúdo maravilhoso, tanto para quem gosta de Santos, quanto para quem gosta de literatura, para descobrir essas pérolas, né? Porque eu descobri várias pérolas, várias coisinhas assim que a gente nem imaginava. E eu acho que agora eu queria trazer um pouco do que está se fazendo aqui em Santos em termos de literatura, aqui na região da Baixada Santista. O que você tem acompanhado, não só a divulgação, né, os festivais, como é o caso da Tarrafa, mas em termos de produção. O que a galera está fazendo de legal aqui, pegando esse orgulho, essa identidade que a gente tem tão forte, com talvez um potencial global, uma linguagem global? Eu acho uma coisa bem interessante que a literatura ela tem também a função de cutucar
esse orgulho. Eu acho que uma das funções da Verdade, arte promover a reflexão, né? Crítica, no sentido de pôr em discussão, não no sentido de falar mal. Crítica Sim. nesse sentido de pôr as coisas de botar em efervescência, perguntar, fazer jogo, né? uns porquês. Sim. A literatura, a ficção e a arte em geral, elas partem da realidade e criam uma camada, uma espessura, uma crosta sobre sobre a realidade. E a partir dessa crosta, desse além, desse algo a mais que a arte cria, a gente pode ter uma perspectiva nova sobre os assuntos da cidade. Isso é uma das coisas que eu mais defendo nesses estudos sobre a literatura. Um caso que eu acho fantástico é do Alberto Martins, autor contemporâneo, que tem publicado pela editora 34, uma das grandes editoras contemporâneas do Brasil. Está saindo um livro novo dele agora, ele disse, até março sai, Violeta, um romance, que se passa na Santos após a Segunda Guerra Mundial. Ele tem muitas referências a Santos, né, na obra dele, né? E ele tem duas novelas, História dos Ossos, reunidas sobre o livro Histórias dos Ossos, que é de 2007, 2008, em que o cemitério do Paquetá é derrubado para ser transformado num pátio de container. Eu acho isso tão incrível para nos mostrar como as operações portuárias impactam a cidade. Essa cidade que foi criada para ser um porto. Esse porto que é uma cicatriz de concreto em meio ao mundo caiçara, que vai do litoral norte do Paraná ao litoral sul do Rio. Santos é essa cicatriz de concreto. É isso que nos fez, essa cisão. E, ao mesmo tempo, como isso ainda nos atrapalha, nos dá riqueza, nos trouxe várias situações econômicas favoráveis, mas também é algo que nos atrapalha a vida. Os congestionamentos dos caminhões, o cheiro do bagaço de laranja, aquele embarque de carne viva, que um cheiro de bosta, permitam-me a expressão, tomou conta da cidade. Até mesmo a cor diferente da nossa areia. Isso, essas coisas todas. Esse jeito de olhar para a cidade, ver a cidade e registrá-la, né? E o Alberto Martins, no História dos Ossos, derruba o cemitério do Paquetá para transformá-lo num pátio de container, que é a coisa mais contundente para nos fazer ver com clareza como o porto causa impacto na cidade do que derrubar o cemitério do Paquetá. Creio que 80% das pessoas aqui do festival têm algum parente enterrado lá. É um lugar simbólico de todos nós da cidade. E ao fazer essa provocação, derrubar o cemitério, ele nos permite criar uma série de conjecturas e pensamentos para a gente refletir sobre a cidade. Cara, obrigatório ler Alberto Martins. Também, então, quem gosta de Santos... Navios Iluminados, o Alberto Martins. Olha, várias dicas aqui. Isso. E eu queria pedir, então, para você deixar suas redes sociais para quem gosta de literatura, para você passar essas indicações, e a gente pode também postar lá no Juice quais são esses livros fundamentais. Então, convido você a passar os seus contatos aqui para quem está assistindo no YouTube, para entrar em contato com essa literatura não só feita em Santos, mas também feita sobre Santos e por Santos, né? Eu citei só o Alberto Martins, né? Mas verdade, como uma tem referência. Muitas outras dicas, né? Então, quem quiser conhecer mais autores contemporâneos e dos nossos clássicos, façam o curso Conheça Santos, nova edição em janeiro ou fevereiro. Está acabando, terminamos hoje de manhã a edição que foi feita em novembro. Eu escrevo no Notas do Atanes, é o meu perfil no Instagram, que são rabiscos, fotos de livros e algumas anotações, Notas do Atanes, que vão desaguar na estante do Atanes, que é o meu blog lá no Santa Portal, onde eu já faço textos mais elaborados, mais reflexivos sobre as questões de história e literatura da cidade. E lá também tem várias dicas e várias referências sobre a literatura sendo feita em Santos, sendo feita sobre Santos, e enfim,
sobre a arte sendo feita aqui. Isso. Algumas conversas com outras formas de arte, mas basicamente literatura, poesia, conto e romance, Flávio. Eu bati um papo com o Alessandro Atanes dentro da programação do Cará Festival, que está bombando aqui no centro de Santos. Obrigada, Atanes, por estar aqui com a gente. E daqui a pouco eu volto com mais um convidado aqui no JuicyCast direto do Cará Festival.